Eu vivo alegre e contente, porque nesta igreja vim a nascer. Foi o maior presente que de Deus pude receber. Eu sei que muitas lutas tenho que enfrentar para esta grande alegria em minha alma conservar. Eu creio na Santa Voz Rosa, ninguém no mundo me vencerá. Eu confio em nosso irmão Aldo. Sei que ninguém me vencerá.
Maravilhoso, né? Olha aí, irmãos. Ensina-me a ser como tu és, justo, confiante, destemido, amoroso, profeta, amigo e companheiro. Que esta pessoa, nosso santo primaz, irmão Aldo. Ele é o espelho da beleza divina, onde olhamos, refletimos, sentimos a paz, o amor e a alegria em nossos corações. E graças a Deus, irmãos, a Jesus nosso Senhor, de nós podemos pertencermos a esta igreja apostólica, irmãos. Custou uma luta, um sacrifício muito grande, desde lá do início, né, irmãos? Que era ali uma tenda pró-salvação e cura divina. Não chamava igreja apostólica no início. E Jesus tudo viu ali e disse: vó, eu quero uma igreja que prepare um povo que seja santo e fiel para o reino dos céus, em família, que pregue em nome meu, de Jesus, Deus, dos anjos, apóstolos e profetas, e especialmente de Maria Santíssima. E a Santa Vó Rosa foi chamada para esta igreja apostólica. Irmãos, ela já não entrou como santa, viva e poderosa, como rainha dos céus, não. Ela entrou ali como uma diaconisa. E ela transmitiu o recado de Jesus para missionário Odete. E o nosso irmão bispo Eurico Matos Coutinho, que estava formando aquela igreja, naquela tenda, um número já grande de pessoas. Jesus mandou que ela fosse lá e conversasse com a missionária. Ela foi e conversou. Ela, como diaconisa, servindo aquela igreja, conversou com a missionária, conversou com o bispo, e Jesus mandou dizer que queria uma igreja que fosse diferente daquela. Uma igreja que confiasse e cresça em Maria Santíssima. É o que é a nossa igreja hoje. Não negamos a nossa fé. Se negarmos, estamos negando a nós mesmos. Crê em Jesus, Deus o Pai, apóstolos e profetas, santos e anjos. Tanto é verdade isso, irmãos. Hoje a nossa igreja chama-se Igreja Apostólica em homenagem aos apóstolos do passado. Muitos lutou e sofreram para levar o nome de Jesus e de Deus, nosso Pai, até onde foi preciso e necessário. Nem que eles morreram em prol dos céus, deram as suas vidas, mas não negaram a sua fé. E hoje, talvez por uma coisa tão simples e banal, às vezes a gente já fica meio balangado, meio em dúvida. Às vezes vem pessoas que não creem o suficiente, ou talvez ainda não conseguiu manter os nossos ensinamentos dentro da disciplina, acha um pouco difícil, pesado, que não é pesado, não é difícil, e às vezes vem com blá blá blá, conversei, às vezes um colega de escola, de faculdade, de serviço, no ouvido de alguém, às vezes por causa de uma coisa tão simples, a pessoa já nega a sua fé. Não nega a sua fé, não nega o seu amor. Muito menos cortarmos a cruz que carregamos. Olha lá, né, amados? Se hoje vem uma luta, a cruz está muito pesada. Meu pai, o que está acontecendo? Tem mais de 20 anos que eu sou desta igreja apostólica, eu ainda tenho que enfrentar esta luta, eu vou cortar um pedacinho desta cruz, fica mais leve de eu carregar. Talvez vá lá e faz algo que não agrada muito a Deus, e aí vai prosseguindo. Vê outra luta, corta um pedacinho daquela cruz. Chega no final, lá na frente, ah, meu Deus do céu, aí vem uma luta tão grande, como se fosse um córrego para atravessar. A pessoa procura aquela cruz por inteira, para tombar aquela cruz, atravessar, cadê a cruz? Cortou um pedacinho, cortou 2, cortou 3, cortou 4, e diminuiu bastante. Que seja o seu amor, a sua fidelidade, a sua dedicação em prol dos céus. Diminuiu, fraquejou-se, né, irmão? Aquele córrego é uma luta que surge, aquele momento que precisamos dobrar os nossos joelhos, ou muitas vezes não dá nem tempo de pedir, só no pensamento. E agora? O que acontece? E aquele que carregou a sua cruz por inteiro, não diminuiu a sua fé, não diminuiu o seu amor, e nunca negou o Consolador, nunca negou a sua fé nos santos e anjos, e especialmente a disciplina desta igreja apostólica,
que é uma coisa mais bela do mundo que existe na face da terra. Já imaginou, amadas, principalmente nossas irmãs, nos seus trajes, né, irmãos, nos seus comportamentos, você fazer tudo de acordo, é ensinado aqui nesse Santo Caminho, é muito maravilhoso, que não chama a atenção, não coloca, não se expõe ao mundo, que é uma coisa muito ridícula. Às vezes acho que as pessoas estão achando bonita, mas eles estão caçoando, estão desvalorizando a sua pessoa, estão criticando. Às vezes passa uma pessoa, às vezes eles olham e falam, nossa, imagina o esposo daquela pessoa lá, como é que não está em casa, coitado, né? Está lá trabalhando, sai cedo, vai buscar o pão para a família, olha a esposa como é que vai ali, ó, todo mundo olhando, não é achando bonito não, irmãos, né? Não pensa que é achando bonito não, é um escândalo, e quando surge um irmão ou irmã apostólica, eles olham, eles enxergam a beleza do reino dos céus. Como pastor, vocês nunca foram nos céus, mas que os céus ensina são coisas boas, são bênçãos e maravilhas. E eles olham, eles enxergam a beleza, a formosura ser igual. Vale a pena, compensa muito bem obedecer. Porque quando chegou o momento daquele um outro lá que não cortou a sua cruz, ele carregou por inteira, não diminuiu nada, né, irmãos? Chegou aquele momento que aquele corga ali, veio aquela luta, veio aquela bonança, ele tombou a sua cruz, atravessou-se e venceu. Porque ele obedeceu em tudo e manteve firme. Né, irmãos? Se nós já caminhamos até aqui, irmãos, tem irmãos aí que tem 40, 50, 60 anos de igreja, congregações que, às vezes, por mais que mudou de uma congregação de um local para o outro, mas os irmãos estão firmes, na mesma fé, no mesmo amor, né, irmãos? Estou falando assim de templo, nunca negou seu amor para com Deus. Quantas lutas já enfrentaram? Talvez se não fosse pela sua fé, seu amor e mérito, a sua pessoa não estaria aqui hoje mais. Eu falo assim, irmão, sem medo de errar. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E muitas vezes o irmão Aldo vê lá e fala, vó, olha lá fulano, ciclano, bretânio, independente de idade, de sexo ou de cor. Ele fala, olha lá numa reunião de oração, aquela trabalhou o dia todo hoje, talvez não trabalhe fora, mas trabalha em casa, como se fosse pior do que se trabalhasse fora. Está cansada? Assim mesmo, deu na hora, foi para a reunião. Canta no coral, serve no coral, ou como membros, como obreiros. Saiu do trabalho cansado, saiu de manhã, trabalhou o dia todo, foi correndo para cá, ainda veio na reunião. Uma reunião de oração, uma reunião final de semana como hoje, amanhã que é a parte da manhã, o irmão fala, vó, olha lá, aquele lá estava aqui, vó, nós íamos precisar dele aqui hoje nos céus, tá hora, vamos dar mais 10, 20 anos para aquela pessoa, vó. Eles são exemplos de fé, são exemplos para os outros demais, olha como eles ajudam a igreja, não vão levar ela agora, não, dá mais 15 anos de vida para aquela pessoa, hein, vó? Ah, irmãos, se todos soubessem disso, se aparecesse lá, no calendário lá, ninguém ficaria para trás, né, irmãos? Talvez por causa de um cansaço, uma chuva, um desânimo, uma fraqueza, né, irmãos? Talvez a pessoa, estou muito chateado hoje, não vou na igreja. Ah, irmão, pelo amor de Deus, o que a igreja tem a ver com chateação, problemas particulares? Pois aí que deve vir na igreja mesmo. A Santa Vó dizia, meus filhos, vamos para a igreja buscar bênção, buscar saúde. Até quanto ela aguentava, cansada, seu corpo físico cansado, tinha problema no joelho, ela ia cansativa, não faltava uma reunião sequer. Por isso que Jesus, depois que dela diaconisa, Jesus foi preparando ela por 16 anos aqui na terra, sempre falava com ela, levava ela nos céus, os apóstolos e profetas conversavam com ela e admirava muito a pessoa dela. E preparou ela como rainha dos céus, Espírito Consolador, vó e rainha dos céus.
E ela preparou o santo primaz, irmão Aldo, para dar continuidade na obra dessa igreja apostólica, porque não poderia deixar em vão os ensinamentos que Jesus determinou que fosse concluído, ensinado nesta igreja apostólica. O que hoje o mundo carece de tudo isso. Tá, amados? Eu falo assim para os irmãos manterem viva a sua fé, o seu amor. Ninguém no mundo vai me vencer. Os irmãos ouviram o solo aí, muito bonito. Um deles, né, irmãos, foi várias apresentações, né? Vivo, alegre e contente nesta igreja, né? Vi nascer, foi o maior presente que Deus concedeu, foi consagrado ainda aqui. Muitos foram consagrados nesta igreja apostólica de pequenos. E depois de adultos, quando vieram, não tiveram a consagração de criança, mas tiveram o seu batismo com o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. E são pessoas fortalecidas, capacitadas de enfrentar as lutas e as batalhas que surgirem em nossos caminhos. Não abre mão, amados, de tudo isso. Vocês lutaram até aqui. Se chegaram até aqui, foi pela proteção divina. Daqui para frente, assegurar nas mãos do profeta Santo Primaz, irmão Aldo. Muitos dizem, eu não vou mais na igreja não, porque o irmão já foi, já partiu. Eu não vou mandar um pedido lá para a sede, não, porque o irmão não está lá pessoalmente. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja, não precisa os irmãos responder para mim não. E onde está a fé da criatura? A fé ela move montanha, né, irmãos? E leva nós muito além do que nós imaginamos. Não é verdade? Deve confiar. O irmão não estará na sede pessoalmente, no corpo físico, não, mas está em espírito e verdade, no coração, na vida de cada um de nós. 24 horas e algo mais do que isso for preciso. Ele nunca falhou, jamais vai falhar. Né, irmãos? Então não pensem o contrário. Há poucos dias, eu estava numa congregação preparando para subir para o altar, para o púlpito. Uma irmã me ligou desesperadamente. Pastor, pelo amor de Deus, ligue na sede para mim. Estou tentando, não consigo ligar na sede. Tentei várias vezes. Minha irmã está nas últimas no hospital. Foi lá ontem, consultou hoje, voltou novamente. Está internada e está muito ruim. Me ajuda aí, pastor. E aí, irmãs? Liguei na sede, conversei lá. Peguei a idade dela, o nome dela. Né? O irmão disse, já coloquei no pedido de oração, vou falar com o conselho. O irmão sabe que isso cai na portaria, as ligações. Tá, amados? Muitos animam e esmorecem, mas não pode. Nós temos suporte. A matriz lá na sede em São Paulo. Está lá a irmã Efigênia, está lá os irmãos pastores. Os irmãos sabem o que o pastor falou comigo, que ela atendeu a ligação? Depois eu agradeci ele, falou, pastor, fala para a igreja, nós estamos aqui 24 horas para atender a todos. Então, amados, nós temos suporte, nós temos proteção, nós temos onde recorrer. Não é negar a sua fé, não vou mais na sede, porque o irmão não está lá, ele está no seu coração, no seu espírito, na sua vida, amados. Tá? Ele é vivo para sempre. Né, irmão? Os irmãos gostariam que ele estivesse no seu corpo físico, após 44 anos que ele esteve na terra. Os irmãos gostariam que ele estivesse aqui ainda, sendo perseguido como sempre foi, com muita maldade nos corações daqueles réus, daqueles maldosos, que ele levantou do lamaçal, tirou do posto, né? Pôs na mesa e deu tudo para as pessoas, maltratado, injuriado, caluniado, né, irmãos? Quantas vezes ele chorou por maldade dos corações. Eu particularmente não queria, jamais. Creio que os irmãos também não queriam, né, irmãos? Jamais, como eles fizeram no passado, prenderam muitos apóstolos, profetas, né? Tiraram parte dos corpos deles e muitos eles colocaram de trás das grades e assim sucessivamente. Jamais o irmão Aldo, Jesus iria deixar acontecer. Jesus, meu servo, já cumpriu sua missão, não é hora de estar passando tudo isso em mais. O irmão disse, a minha igreja já está preparada. Jesus diz, venha meu servo, seu lugar é aqui eternamente, larga este mundo cruel aí, que a igreja tem tudo nas mãos que eles precisarem, o Senhor vai continuar abençoando e ajudando a todos.
Irmãos, não há sombra de dúvidas. Tá, irmãos? Não há sombra de dúvidas. Né, irmãos? Só não crê quem não quiser mesmo. Se a pessoa não gostar nem de si próprio. E não existe outro lugar onde buscar, não. Eu falo a igreja, não existe. Eu falo a igreja sem medo de errar. Né, irmãos? Cremos em Maria Santíssima, dos apóstolos, profetas, nos santos e anjos. Amamos, adoramos e veneramos. É o que nós fazemos. É o que nós sentimos de alegria em nossos corações. É o que Deus sempre quis que tivesse na terra uma igreja como esta igreja apostólica. Conhecemos o irmão Aldo, 44 anos nesta terra ele ficou. Quantos de nós beijamos as mãos dele? Quantas vezes eu ligava lá na sede? Os irmãos diziam, pastor Valdeci, liga lá na sede para mim, está acontecendo isso e isso aqui, eu não consigo nem ligar na sede. Ligava, falar com a irmã Efigênia, ela ia passar o recado para o irmão Aldo. Antes de ela falar de onde era a cidade, quem era a pessoa, o irmão ia dizer para ela, eu já sei quem é, fulano, ciclano, Bretânia, é de tal lugar, assim, assim, assim. A Santa Avó já tomou as providências, já está tomando as providências. E aí, irmãos, quantas pessoas, irmão, deu a vida novamente, como Jesus fez no passado? Não há sombra de dúvida, irmãos. Não tem como negar o amor para os céus, por esta igreja apostólica. Por isso nós respeitamos todas as outras demais crenças, algo que nós não discutimos, né, irmãos? Religião é algo que não discutimos jamais, de jeito e maneira alguma. Não é verdade, irmãos? De jeito e maneira alguma. Respeitamos a todos. E política. São duas coisas. Não podem, não compensam, não vale a pena, não nos leva a lugar nenhum. Muitas vezes a pessoa aponta o dedo para fulano, para ciclano, se ele não ficar esperto, ele está apontando 4 dedos para si próprio. Talvez é algo que a pessoa está julgando, uma coisa que não existe naquela pessoa. Para que perder tempo com isso? Os dias estão muito abreviados, passa tão rápido, se a pessoa não abrir o olho, ainda tem que fazer nem os afazeres de casa, ou do dia a dia que é preciso e necessário, para que preocupar com coisas que não nos levam a lugar nenhum? Não nos dá a bênção, não paga a fatura de ninguém, não nos traz felicidade. Muitas vezes vem a chuva e molha toda a sua roupa que está no varal, enquanto a pessoa está preocupada com o seu vizinho lá, ou na esquina. Nós ensinamos a igreja tudo ao contrário, né, irmãos? A vivermos na bênção, na paz e na graça, especialmente em família e no amor verdadeiro. Pois bem, amados, por isso que aqui neste boletim, do dia 28 de março de 2026, tem uma mensagem muito bonita aqui que fala assim, Domingo de Ramos e a Páscoa. Vamos meditar junto? Aqui fala o seguinte, o Domingo de Ramos é lembrado no domingo que antecede a Páscoa e marca o início da Semana Santa, período de oração e reflexão profunda para todos os filhos de Deus. Neste dia se recorda a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, acontecimento narrado nos 4 evangelhos e que revela a identidade do Senhor como o Messias esperado. Poucos dias antes, Jesus havia realizado um dos maiores milagres de sua vida pública. Os irmãos conhecem muito esse milagre que ele realizou aqui, ó. A ressurreição de Lázaro, que estava morto há 4 dias. Esse sinal extraordinário despertou grande admiração e fé entre o povo que testemunhava a manifestação do poder divino. Por isso, quando souberam que Jesus se dirigia a Jerusalém, multidões se reuniram para recebê-lo. Era tempo das grandes festas judaicas, especialmente a Páscoa, que celebravam a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Pessoas de várias regiões e até de outras nações estavam presentes
porém, aguardavam ansiosos para conhecer o Mestre que havia vencido a morte. Na entrada triunfal, Jesus escolheu montar um jumento, gesto carregado de personificação. Não veio como um rei guerreiro, mas como o rei da paz e da humildade. O povo, tomado de alegria e esperança, cortava ramos de árvores e folhas de palmeiras para cobrir o caminho, enquanto o aclamava com palavras que ecoam até hoje. Hosana ao filho Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Assim esse dia ficou caracterizado como Domingo de Ramos. Esse dia não é apenas uma recordação histórica, mas convite à fé e à reflexão. Ele abre a Semana Santa, que culmina na paixão, morte e ressurreição de Cristo. É o momento em que Jesus inicia sua última missão terrena, enfrentando a inveja e a oposição dos líderes religiosos que tramaram sua condenação. Mesmo diante da perseguição, Jesus entrega livremente como cordeiro puro, sem mancha, oferecendo sua vida por amor à humanidade, para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. O Domingo de Ramos nos ensina que a verdadeira realeza de Cristo não está no poder humano, mas na entrega total ao Pai e no amor infinito por nós. Ele nos chama a reconhecer sua presença, a aclamá-lo como Senhor e a viver a Semana Santa com respeito, devoção e profunda meditação. É um tempo de renovar a fé, de agradecer a Jesus pelo sacrifício da cruz, de preparar o coração para a alegria da ressurreição na Páscoa. Amém, irmãos? Está aí a mensagem muito bela, linda e maravilhosa. Então, irmãos, vamos amar e conservar este amor sempre assim. Ele, Jesus, é um fiel amigo nosso, do seu lar, seu ente querido, dos seus familiares, dos seus projetos de vida e de tudo quanto que lhes pertence. Ele é a verdadeira paz, ele é a estrela que brilha 24 horas, mas não nega a sua fé, não nega o seu amor. Procure sempre carregar a sua cruz com esplendor, com amor, meditação e com muita dedicação, com muito carinho a obra desta igreja apostólica. Porque, irmãos, é um momento que nós, em comunhão, é um aprendizado a mais nesta noite de hoje. Tá, irmãos? Não deixar que sentimentos, conversas, blá 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 de pessoas que não têm a nossa fé, usam seus aplicativos, seus celulares, lá muitas vezes criticam, fazem montagens. Tem pessoas que olham e falam, nossa, mas olha, a igreja nossa, pastor fulano se tal, desse jeito, as pessoas fazem montagem, irmãos. Criticam a nossa igreja, a nossa fé, os nossos hinos, apresentações, né? Eles sentem uma grande dor de cotovelo, irmãos. Eles doem no coração deles não terem o que nós temos, uma igreja como esta. Pregamos em nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó do Irmão dos Céus, convivemos com eles. Eles se sentem magoados por isso, chateados. E outras, Deus, o irmão Aldo da Santa Vó Rosa, quer e precisa de qualidade e não quantidade.
Porém, tantos quanto desejarem e quiserem serem felizes, viver dias melhores aqui na terra, inclusive preparar para a sua vida, que é uma vida eterna nos céus, as portas estão abertas. As mensagens dos corais, dos pastores, tá? O modo de viver de cada um está soando aí aos quatro cantos do mundo, a cada coração que crer e aceitar com amor. Segue com amor e dedicação. Segue a Jesus, Santa Vó Rosa de Irmão Aldo, e não negue o seu amor por nada em prol desta igreja apostólica. Porque eu não vou falar para os irmãos que a vitória vai vir, não. Sabe por quê? A vitória já está em nossas mãos. Nós somos vitoriosos. E ai de nós, eu falo à igreja sem medo de errar. Ai de nós, se não fosse pelo profeta Santo Irmão Aldo, se não fosse pela Santa Vó Rosa, por Jesus e por Deus, o nosso Pai, em nossas vidas. Amém, irmãos? Que a Santa Vó, Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, continue ajudando e abençoando a todos.
pescador. Eu saio a pescar, as redes lanço ao mar. Sou pescador, eu sou pescador. Com o barco eu vou ao mar a pescar, a pescar. Sou pescador, eu sou pescador. A noite vem e eu em pleno mar a pescar ainda estou. Sou pescador, eu sou pescador. Após mim, ó Pedro, que eu te farei pescador de homens para o reino dos céus. Pedro, vem após mim, pescador de homens serás, deixando o pecado das trevas saindo, outros de lá tirarás. Pedro, vem.
das trevas liberdade. Segue-me, segue-me, vem me ajudar. Eu convido a igreja para se colocar em pé, por gentileza. Só para concluir meus agradecimentos. Agradeço nossos irmãos que estão lá na porta, os obreiros, diáconos, diaconisas, aos membros, a quem nos acompanharam, estão nos acompanhando até aqui, estão online, na sua casa, onde quer que esteja, seu trabalho, seus estudos, né? Agradeço nossos irmãos regentes, seus adjuntos coralistas, todos vocês em geral, as nossas jovens, pela transmissão lá, som, vídeo, nosso irmão também pelo som. Meus agradecimentos sinceros a todos vocês. E que a Santa Voz e o irmão Aldo abençoe a todos. Convido a todos para retornar amanhã, para mais uma reunião, mais um dia, mais algumas horas de aprendizados e bênçãos dos céus para as nossas vidas. Oremos. Glorioso Deus e onipotente Pai Celestial, Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, todas as belezas e maravilhas, inclusive nos concedeu a oportunidade de podermos ser chamados filhos de Deus, que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Todos os seres humanos, independente de raça, independente de sexo, independente de cor. Mas é preciso que cremos e confiamos nos mistérios do reino dos céus e seguimos este santo caminho, obedecendo os seus ensinamentos, trilhando com sinceridade, respeito, amor, dedicação e lealdade, e especialmente servindo neste ministério apostólico, nesta igreja que o Senhor formou e preparou para ser a igreja dos tempos do fim, a única e exclusiva igreja que chamamos igreja apostólica, que tem um ensinamento especial, que foi determinado por Jesus, seu Filho amado a Deus, e através da Santa Voz que instituiu, colocou nesta igreja apostólica, e continua sendo até hoje e será até o fim. Para aqueles que obedecem, serão sempre felizes, ajudados e abençoados. Inclusive estou em oração, pedindo as bênçãos da Senhora, para a sua saúde,
a saúde dos seus parentes, seus entes queridos. Alguns estão nos hospitais, nas casas de saúde, ou nos seus lares. Abençoa-os mesmo. Alimente aqueles espíritos. Dê para eles força, ânimo, sabedoria. E aumente e acrescente os dias de vida deles, se for preciso, se for necessário. Dos seus vizinhos, essa cidade onde eles moram seja também ajudada e abençoada e guardada. Abençoa os lares, as famílias, no namoro, no noivado, no casamento, as mães gestantes, as criancinhas e toda a tua igreja em geral. Ouça as orações dele e que as bênçãos da Senhora Santa Rosa vá de encontro à necessidade de cada um dos seus filhos, inclusive aqueles que colocaram seus nomes aqui nesse pedido de orações, pedindo a tua bênção, a tua paz e a tua proteção para os lares deles e a vida de cada um deles. Eles irão retirar para os seus lares. Concede a eles um bom retorno, uma boa noite de descanso e um bom dia amanhã novamente possamos estarmos aqui reunidos e unidos, com um gesto de amor e gratidão aos céus, por mais uma vez que iremos recebermos da Senhora, do profeta irmão Aldo e de todos os santos e anjos da glória celestial. Assim sendo, os nossos mais sinceros agradecimentos. Amém. A paz seja para todos, meu abraço e gratidão por tudo.